Olá, queridas amigas, queridos amigos. Estamos iniciando mais um estudo sobre o Livro dos Médiuns aqui através do nosso canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos ao estudo de hoje. Nós já iniciamos o primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns. Esse primeiro capítulo tem o título Há Espíritos? É uma pergunta que Allan Kardec coloca como título do capítulo com a intenção de guiar os nossos pensamentos, a nossa razão, para a constatação não apenas da existência dos espíritos, mas de algumas outras coisas, como nós veremos hoje, né, que é a própria possibilidade de comunicação entre os dois planos da existência. Muito bem. Antes de começarmos o nosso texto propriamente dito, nós vamos estudar hoje os itens 4 e 5 desse primeiro capítulo. Portanto, nós já estudamos até o item 3. E antes de começarmos o texto propriamente dito, vale lembrar que o movimento do texto até agora estabeleceu que a razão não é contrária à existência de espíritos e muito menos à sua influência no plano material, coisa que vai ser aprofundada aqui agora nos itens 4 e 5. Os itens anteriores também estabeleceram que os espíritos existem e que eles estão próximos de nós. Eles estão não em outro mundo, mas em outra fase da existência, que não é perceptível às nossas sensações corpóreas. Eu não consigo ver, não consigo sentir, não consigo ouvir um espírito com os órgãos do meu corpo físico, né? Mas eles são perceptíveis de outras formas. Então, Kardec chega a usar a expressão em outras obras, né? A expressão curiosa que diz que os espíritos se acotovelam conosco. Ou seja, eles estão muito próximos, né? Uma metáfora, né? Uma figura de linguagem para Kardec poder dizer que os espíritos estão muito próximos de nós. Então, temos isso estabelecido. E de agora por diante, Kardec continua a sua argumentação, fortalecendo em nós a concepção da existência da alma, da existência dos espíritos e da possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida. Então vamos lá, item 4 é um item com bastante informação, bastante denso e que a gente vai explorar a partir de agora. Escreve Allan Kardec: a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base, se a estas questões: credes em Deus? Credes que tende uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se ele responder negativamente, aí a gente vai ter uma sequência de raciocínio com Kardec, mas eu vou parar agora, né? O ideal para o espírita e para aquele que queira saber estudar o espiritismo é responder positivamente a essas questões. Você crê em Deus? Sim. Você crê que tem uma alma? Sim. Crê na sobrevivência da alma após a morte? Sim. Depois disso, a gente pode começar a conversar sobre espiritismo. Esse movimento lógico que está sendo colocado por Kardec aqui, nesse primeiro capítulo, serve para conversa com interlocutores que estejam dispostos, né, a, a falar sobre esse tema de forma a não demonstrar preconceitos, com a mente aberta, né? Mente e coração aberto. Ouvir as razões e pensar sobre elas. Então a gente pode argumentar com as pessoas que estejam ali dispostas a isso, né? E serve também a nós mesmos quando nós queremos fortalecer a nossa fé na existência da alma ou o nosso conhecimento, né? Espírita sabe sobre essas coisas, como a gente vai ver agora. Eu tenho uma alma, eu sou um espírito imortal, sei da existência de Deus. Então, esses argumentos lógicos servem para a nossa conversa com interlocutores, é um método de ensino, né? E serve para nós mesmos. Bom, então vamos lá, vamos começando por aqui, ó. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício. Aqui é interessante que nós pensemos que base é essa e que edifício é esse. O edifício são os ensinamentos da própria doutrina espírita. Entre os ensinamentos, a possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida.
o plano extracorpóreo e o plano material. Não há possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida se não existirem espíritos desencarnados. Então, a base de todo o edifício é a alma e Deus. Por isso, as três perguntas aqui. A alma e Deus. Crê na alma? Crê em Deus? Crê na sobrevivência da alma após a morte? Se a resposta é sim, a pessoa já tem a base para que dali ela retire outros ensinamentos. Todos os ensinamentos morais, por exemplo. E sem dúvida nenhuma, o ensinamento principal, que é o centro do estudo de O Livro dos Médiuns, a comunicação entre os dois planos, né? Então, olha só, o edifício é o espiritismo, é a doutrina, são os ensinamentos colocados um como decorrente do outro, de forma racional. Isso constrói, né, na imagem que Kardec usa aqui, uma metáfora, né, de um edifício. Constrói-se um edifício. E a base, o alicerce desse edifício, são os dois conceitos, alma e Deus. Bom, agora tem a primeira frase aqui, que é uma frase que não é muito fácil da gente perceber, né? O que Kardec está querendo dizer aqui, porque envolve princípios que estão trabalhados já em O Livro dos Espíritos. Eu vou apresentar alguns desses princípios para explicar essa frase que Kardec coloca aqui, que não é uma frase assim tão banal, né? Ele está dizendo que a existência da alma e a existência de Deus são consequência uma da outra. Dizendo de outra forma, se Deus existe, inevitavelmente a alma existe. E se a alma existe, inevitavelmente Deus existe. Vejam só, meus amigos, não é algo assim tão trivial da gente perceber, né? Porque, afinal de contas, se eu tenho um, eu tenho outro. Muito bem. Agora nós vamos pensar um pouco a respeito de ensinamentos que estão em O Livro dos Espíritos. Por isso Kardec disse, né, escreveu aqui na folha de rosto de O Livro dos Médiuns que essa obra é uma sequência de O Livro dos Espíritos. Então, para a gente não deixar isso passar e para a gente poder acompanhar a profundidade dessa frase de Kardec, eu vou trabalhar um pouquinho a ideia dessa necessária existência de consequência, né? De uma para outra, entre a alma e Deus. Tenho alma, consequentemente tenho Deus. Tenho Deus, consequentemente tenho alma. Essa relação de uma existência necessária de uma para outra. Então vamos lá. Allan Kardec usa como método, né, de ensino, muitas vezes o codificador usa a seguinte estratégia: ele parte de algo que a gente conhece para explicar algo que não conhecemos. Jesus fazia isso. Jesus, nas suas parábolas, por exemplo, pegava coisas do cotidiano para explicar a respeito do reino de Deus. Vamos lembrar um exemplo. Jesus disse: E o homem, pai de família, o reino de Deus, melhor dizendo, é semelhante a um homem, pai de família, que saiu à primeira hora do dia para recrutar trabalhadores para a sua vinha. Parábola, né? Dos trabalhadores da vinha. O reino de Deus parece com esse homem. O que Jesus está dizendo? Olha, tem algumas coisas aqui no plano material que refletem características do reino de Deus. Se a gente entender isso daqui da forma como eu vou explicar, vocês vão entender leis divinas. Então ele parte de algo conhecido para explicar algo que a gente não conhece. Kardec aqui faz um exercício parecido com a gente. E quando ele coloca, né, já vale a pena a gente deixar bem marcado isso, quando ele coloca que a existência da alma traz como consequência a existência de Deus, ele está fazendo conosco um exercício racional, um exercício filosófico, se a gente quiser assim. Um exercício para o pensamento. Ele não está querendo dizer que a alma criou Deus. Não, não é no plano da criação que está a discussão. É no plano do pensamento. Kardec está querendo nos dizer: se eu averigo que existe a alma, inevitavelmente eu vou perceber que Deus existe. É isso que ele está dizendo. E o contrário também. Se eu digo que Deus existe, inevitavelmente eu tenho que admitir que a alma existe. Então, né, ele parte de algo que está conhecido, a alma,
para algo que não está conhecido ainda, Deus. E no movimento contrário também isso é possível. Mas repito, meus amigos, é um exercício filosófico, é um exercício racional, é um exercício do pensamento. A causa primária de tudo é Deus. Deus existe e a existência dele é plena e suprema. Ele é criador, Deus é criador, não é? Aqui é um exercício para nós, homens, um exercício filosófico. Então vamos lá, partindo do conhecido para o desconhecido. Por isso as perguntas, né? Eu acredito na alma, eu sei que eu sou uma alma. Vocabulário. Alma é um espírito encarnado. Se eu sei que eu sou uma alma, se eu percebi que eu, quando falo, sou eu espírito querendo falar e me comunicando através do corpo, um espírito agindo sobre a matéria, encarnado, portanto é o espírito que quer falar, fala através do corpo. Se eu admito isso, inevitavelmente eu admito que desencarnado eu continuo tendo a possibilidade de falar, como a gente vai ver o movimento do texto logo adiante, ok? Então, esse é o primeiro passo, perdão, para a gente entender essa afirmação de Allan Kardec. Perdão, amigos. O segundo passo é entender a, a relação que está entre as duas coisas. Se a gente admite alma, a gente admite Deus. Por quê? Aí é preciso a gente evocar coisas como a lei de causa e efeito. Por exemplo, eu tenho como efeito que eu sou um ser imaterial e inteligente. Esse é um efeito. Eu sou um espírito imaterial, imortal e inteligente, agindo sobre a matéria. Enquanto espírito imortal, eu preciso ter um criador. Agora, veja bem, o criador para o espírito imortal não pode ser a matéria, porque a matéria jamais criou espíritos. A matéria não tem nada de inteligente em si. A matéria inerte é matéria inerte. A gente vê no livro dos Espíritos que a propriedade da matéria é o movimento que ela tem, né? O movimento dos astros, mas ela não é matéria inerte, não tem vida. Então, matéria não causa vida. Então veja só, eu tenho que ter uma outra causa para o espírito inteligente, para a alma inteligente. E a, e a causa criadora dessa alma inteligente só pode ser a inteligência suprema. Vejam, é um exercício racional, né? Se eu constatei a existência da alma enquanto ser inteligente que age sobre a matéria, eu preciso ter uma inteligência soberana, supremamente inteligente, que não só age, como cria a matéria e cria outras almas inteligentes. Eu tenho que tê-la como princípio de criação. Então, se eu averigo a alma, inevitavelmente eu averigo a existência da sua força criadora, que é Deus. Não é? Então, é um exercício racional, um exercício de pensamento. Então, por isso que eu digo que Kardec pode dizer que da existência da alma a gente tem como consequência a existência de Deus, num exercício filosófico, um exercício lógico. Né? Dentro da lei de causa e efeito, se tem um efeito inteligente, que é o ser inteligente pensante, que somos nós, espíritos, se tem esse efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente para esses efeitos. Notemos que o movimento é usado na própria criação da doutrina espírita. Kardec vê mesas flutuando e se comunicando através de pancadas, ele imediatamente ele diz assim: mesa é matéria inerte, mesa não tem inteligência. Tem um ser inteligente se comunicando através dela. E aí Kardec pergunta ao fenômeno, né? O que é você? E a resposta vem: somos as almas dos homens, os espíritos desencarnados. É o próprio fenômeno que responde, né? Então veja, de forma científica, de forma fenomenológica, nós somos capazes de constatar que somos espíritos encarnados agindo sobre o nosso corpo e que e que há espíritos desencarnados agindo sobre a matéria, né? Lei de causa e efeito. Outra forma de averiguação da lei de causa e efeito, muito parecida com esse movimento que Kardec usa, ele vai escrever em suas obras, na Revista Espírita, acredito que até no Livro dos Espíritos, se não falha a memória, ele vai usar um exemplo dizendo que astrônomos, olha só, um exemplo da astronomia, né?
Astrônomos verificaram no espaço certos efeitos que só seriam possíveis se houvesse naquela região do espaço um corpo, um planeta, né? Kardec está dizendo, os astrônomos não viram o planeta, mas viram um certo efeito gravitacional ali que só seria possível se houvesse um planeta. Então eles deduziram, a gente não vê o planeta, mas vê o efeito que ele causa. Então ali há um planeta. E de fato se constatou depois, né, com instrumentos que naquela região havia um planeta. Pelo efeito se descobre a causa. A alma é um efeito inteligente, Deus é sua causa inteligente. Ok? É um exercício dentro da lei de causa e efeito. Temos outras razões para assim pensar. Deus é suprema justiça. Agora a gente vai por similaridade de essência, né? Deus é suprema justiça. O homem deseja sempre a justiça. O ser humano sempre quer a justiça. Deus é imaterial, o espírito também. Deus é eterno, o espírito é imortal. Deus não pode ser destruído, o espírito também não. A partir do momento que ele foi criado, não pode ser destruído. Deus é a existência plena, sempre existiu, eterno. E o espírito imortal, os dois imateriais. Deus é suprema justiça, como a gente disse. Deus é suprema bondade, o espírito cresce pelo amor. O espírito deseja uma vida cada vez melhor, mais feliz e mais perfeita. Ele sabe que essas coisas não se realizam aqui na matéria. Quem é que não quer, né? Uma vida perfeita e feliz. A gente trabalha para isso todo dia, em diversas frentes. Apesar de sabermos que isso não é possível no mundo material, a gente sempre vai ter algo do corpo, algo das circunstâncias da vida que vão nos tirar a felicidade plena ou a perfeição absoluta. O nosso desejo, portanto, não é correspondente a algo da matéria, é correspondente a algo que se realiza num futuro de plenitude só possível em Deus e suas leis. Então, o nosso desejo aponta para a correspondência de algo que existe apenas nas leis divinas. Vejam, né? Existem diversas constatações da existência de Deus dentro do âmbito da existência da alma. Eu observo a alma e, através dela, eu tenho indícios fortes, né? Que me levam a afirmar Deus existe porque a alma existe, só pode ser assim. E o contrário, né? O contrário é muito mais fácil, né, meus amigos? Dizer assim, a alma existe porque Deus existe é muito mais fácil. Deus existe, ele é soberana inteligência, criou tudo, criou os dois princípios, o princípio corpóreo e o princípio espiritual. A potência criadora suprema decidiu criar. Então, se Deus existe, necessariamente a alma existe? Sim, que é mais um argumento forte. Vamos pensar na seguinte situação. Imaginemos que Deus, que é a inteligência suprema, o amor absoluto, criasse apenas coisas materiais. As estrelas, os sóis, né? Os planetas, a água, a terra, o ferro, o ouro, os diamantes, apenas coisas materiais. Não pode entrar ser vivo, porque ser vivo é princípio inteligente, né? Como a gente aprende na doutrina espírita, livro dos espíritos. Sem seres vivos, só coisas materiais. Imagine a soberana inteligência, o soberano amor, administrando apenas coisas materiais. Sem o progresso dos seres inteligentes, com seu livre-arbítrio, com sua capacidade de amar e de construir. Apenas coisas materiais. Veja, é limitar Deus ao âmbito das coisas materiais, é limitar as potencialidades de Deus a coisas materiais. Então, se existe Deus, existe a alma. A alma é o complemento do poder criador e mantenedor de Deus. Não que Deus não pudesse, de novo, né? Não é que Deus não pudesse existir sem a alma. Não, não se trata disso. É um movimento racional. Se Deus existe, a alma demonstra a sua capacidade plena, né? A alma é a expressão da plena capacidade do poder, inteligência e amor de Deus. É isso que nós somos, né? É um movimento de
Perdão de novo. É um movimento de averiguação. É um movimento de constatação. Bom, voltamos ao texto, né? A intervenção era longa, mas acho que era necessária. Foi longa, mas acho que era necessária, né? A existência da alma e a de Deus são consequência uma da outra. Constituem a base de todo edifício. Agora a gente lê isso de forma diferente, né? Então importa perguntarmos se as pessoas creem em Deus na alma e após a morte. Se a resposta for não, ou mesmo se a pessoa responder, ah, não sei, eu queria que fosse assim, ó, mas não tenho certeza disso. Kardec explica, né, que quando a pessoa responde dessa forma, ela está dizendo não. Isso equivale a uma negação. Você acredita? Você crê? Não, não creio. Ou então, ah, não sei, eu queria que fosse assim, mas não tenho certeza. Tá dizendo não, né? Quando a pessoa responde isso, amigos, é inútil ir além. É inútil apresentar as outras leis do edifício, o restante da doutrina espírita. Né? E por que isso? Porque a pessoa não foi capaz de perceber que as manifestações espíritas nada mais são do que os efeitos das propriedades da alma. E se ela não fez esse exercício em si mesma, como é que vai avançar mais pelo campo da espiritualidade, né? Um dos ensinos de Kardec aqui é o seguinte: para a gente ensinar espiritismo para alguém, é preciso que antes a pessoa seja espiritualista, ou seja, que ela creia na existência da alma, no mínimo na existência da alma, para depois ela pensar na existência, na vida depois da morte, né, na permanência da vida após a morte do corpo e depois em Deus. No mínimo ela tem que admitir a alma. Se ela não admite nem a alma, ela não foi capaz nem de ver que as manifestações espíritas são efeitos das propriedades da alma. E que propriedades são essas e que efeitos são esses? A gente já vai ver na sequência, tá? Aqui no item 5. Se a pessoa admitiu a base como algo incontestável, dessa base, né, decorre a existência dos espíritos. E como a gente vai ver agora, decorre também a possibilidade de comunicação entre os dois planos. Ok? Admitiu a base alma e Deus, inevitavelmente tem espírito. Alma e Deus, inevitavelmente tem espírito. Porque se Deus é bom, ele não permite que a alma morra. Ela tem que ser uma alma imortal para progredir. Inevitavelmente tem espíritos. Ok? Então vamos adiante. Último item, em 2 parágrafos. Agora a gente vai ver a questão aqui das propriedades da alma se manifestando no campo físico. Diante da questão que é a questão por excelência do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aqui: resta agora saber se o espírito pode se comunicar com o homem. Se um espírito pode se comunicar com uma alma, ou com outras almas, né? Que são nada mais do que espíritos encarnados. Kardec começa respondendo da seguinte forma: por que não? E aqui ele começa a dar razões para a gente em formas de perguntas, né? O que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Ué, um espírito cativo é... não pode um espírito livre se comunicar com um espírito cativo, como um homem livre se comunica com um homem encarcerado? Kardec está dizendo assim: uma pessoa que está presa numa cela se comunica com uma pessoa que está fora, isso é natural. Ué, o homem é um espírito aprisionado num corpo. Por que um espírito que está aprisionado no corpo não pode se comunicar com um espírito que está livre, que está fora do corpo? Parece lógico que possa haver comunicação, né? Kardec não para por aqui, ele continua apresentando razões. A gente admite a sobrevivência da alma, portanto tem espírito, né? Será racional que a gente não admita a sobrevivência dos afetos? O codificador está dizendo para a gente assim, ó. Hoje você está encarnado, amanhã você está desencarnado. Será que só porque você desencarnou você deixou de amar as pessoas a quem você ama? Você deixou de desejar a comunicação com elas? Você deixou de desejar estar perto delas? Né? Então, se você amou alguém muito durante a vida, se você estiver perto da gente no plano espiritual, que ele já colocou isso lá atrás, né, como a gente disse no começo, você não vai querer se comunicar com as pessoas estando no plano espiritual? Se servindo para isso de todos os meios que disponha, inclusive de um médium, né? Que é o que a gente vai ver aqui na frente, ó. Enquanto vivo não atuava o espírito sobre a matéria de seu corpo? Claro que atuava, né? Estava encarnado. A imagem que eu usei agora há pouco, o espírito quer falar, usa o corpo para falar.
Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de utilizar desse corpo vivo para exprimir seu pensamento? Do mesmo modo que um mudo pode servir-se de outra pessoa que fale para se fazer compreendido? Bom, vamos traduzir tudo isso que Kardec está falando aqui para explicar aquela questão da é, aquela questão das propriedades da alma. Quais são as propriedades da alma? Propriedades do espírito, né? O espírito sabe falar, ele sabe usar um corpo físico, ele ama e quer se comunicar com as pessoas com quem ama, ele sabe tudo isso. Ele desencarnou, ele continua sabendo e tendo todas essas propriedades. Então, por que é que ele não iria usar? Por que é que ele não iria se aproximar de um outro espírito encarnado que tem essa possibilidade de percebê-lo, porque é médium, e por que não usaria o corpo desse espírito para se comunicar com outras pessoas encarnadas? Não há motivo algum para que isso não aconteça. O espírito tem as faculdades, o pensar, o sentir, a experiência de estar num corpo, a proximidade de nós. Ele tem ele tem tudo que é necessário. E tem o veículo à sua disposição, que é o médium. Então, por que isso não aconteceria? Não é? Então, Kardec, aqui com essas perguntas, com essas razões, ele nos diz o seguinte: a comunicação entre os dois planos da vida é algo puramente natural. Não há problema nenhum na comunicação, não há dificuldade alguma para os espíritos e ela acontece estando dentro das leis de Deus. Muito bem, meus amigos. Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha servido, né, como alicerce para os nossos conhecimentos, para a nossa fé, que nos abra a mente para as consequências, né, dessa realidade para o nosso dia a dia e que nós possamos nos sentir incentivados a continuar estudando o Espiritismo e crescendo com os ensinamentos de Allan Kardec sob a sombra da árvore frondosa do Evangelho do Cristo. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia. Fica o abraço fraterno, o convite para a continuidade dos estudos e os nossos votos de muita paz a todos. Até logo mais.